Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 6 de agosto de 2026. Bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem. Também quero deixar aqui desejar um feliz aniversário a todas as pessoas que estão aniversariando no dia de hoje, que possam ter um excelente dia, passem um dia agradável com seus familiares e amigos. Hoje estamos lendo a segunda parte do ensinamento A Verdade sobre a Saúde. E nesse ensinamento, o Mestre Sama deixa muito claro, muito evidente, de que o ser humano é a obra-prima da criação. Ou seja, tudo que existe, tudo que está em torno, todos os seres e coisas existem por causa do ser humano, né? E justamente por ele ser essa obra-prima da criação, Deus atribuiu ao ser humano uma missão específica, que é a construção do paraíso terrestre. Ou seja, atribuiu ao ser humano a missão de construir um mundo de saúde, prosperidade e paz. Só que ele também deu ao ser humano a liberdade dele poder praticar aquilo que ele quiser. Então, quando o ser humano, no seu dia a dia, ele consegue alinhar seu pensamento, as suas atitudes, com essa missão atribuída por Deus de construir o paraíso terrestre, ele consegue harmonizar a sua vida, consegue ganhar a verdadeira saúde e consegue cumprir essa missão e ser verdadeiramente feliz. Quando ele escolhe um caminho aonde se desvia dessa missão, né, ele acumula nuvens espirituais, né? E Deus dá essa liberdade do ser humano fazer o que ele quiser e se ele se afastar, ele vai acumular nuvens espirituais. Mas Deus não permite que o ser humano consiga se afastar tanto assim dessa missão. Ou seja, à medida que ele vai acumulando nuvens espirituais e vai se afastando dessa verdade, Deus quer trazer ele de volta. E aí, naturalmente, existe o quê? A purificação dessas nuvens espirituais, que é o que nós conhecemos como doença, né? Então, toda vez que o ser humano começa a acumular muitas nuvens espirituais, ele entra num processo natural de purificação, justamente para trazer ele de volta, né, para essa missão original de construir o paraíso. Mas muitas vezes, por ignorância, por não entender isso dessa forma, ele acaba tomando atitudes onde consegue se afastar mais ainda e acumular mais nuvens espirituais, até chegar num ponto onde ele não consegue mais retornar. E ele mesmo acaba, na verdade, destruindo a sua própria existência, né? Então, daí a necessidade, a importância de nós regularmente, todos os dias, procurarmos receber Jorei. Porque o Jorei é que vai auxiliar justamente nesse purificação do espírito, dessas nuvens espirituais, trazendo o ser humano de volta para a sua missão. Porque o Jorei, ele não só elimina as nuvens espirituais, como a consequência disso faz com que ele se eleve espiritualmente. Ele se elevando espiritualmente, ele ganha outra compreensão da vida. Ele começa a perceber coisas, enxergar coisas que ele não enxergava. E consegue naturalmente mudar a sua própria vida, aliando o seu pensamento, a sua vontade, a sua atitude com essa missão e criando verdadeira harmonia. Então é muito importante, né, que nós regularmente recebemos bastante jorei para que possamos dessa forma conseguir cumprir com essa missão que nos foi atribuída por Deus, que é justamente a experiência de fé do Vandilson Pereira Ferreira da Igreja Bauru, né? É interessante a mudança que ele teve com a prática do jorei, né? O Valdinso, ele conheceu a igreja através de um colega de trabalho que trabalhava com jardinagem e eles iam, esse colega dele ia na igreja, acho que trabalhar ali na jardinagem, e ele aproveitava e recebia jorei. Isso era em junho de 2020, mais ou menos, né? E ele fala que se sentia muito bem quando ele recebia jorei, mas acho que parou de trabalhar ali na igreja e aí ele naturalmente se afastou e não recebeu mais jorei. E ele mesmo diz que ele tinha uma personalidade muito forte, né? Ele tinha uma personalidade muito rígida, ele fala, né? Tinha dificuldade em aceitar opiniões diferentes, né? Em razão disso, estava separado há cerca de um ano,
porque realmente, né, um relacionamento, você não aceitar uma opinião diferente, não tem como dar certo, né? É uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender. E aí, ele fala que com isso, com essa separação, ele estava sofrendo com aquilo, lembrou do Jorei, mais ou menos 2 anos depois, em fevereiro de 2022. Aí ele lembra do Jorei, procura o Jorei Center, volta a receber Jorei, ele fala que ia 3 vezes por semana, recebia 3 horas de Jorei por dia, e isso foi transformando ele, ou seja, o Jorei ele foi mudando a maneira dele ver a vida, ele começou a se sentir mais calmo, mais tranquilo, mais esperançoso e resolveu, não só Jorei, como ele dedicava, assistia os cultos, lia os ensinamentos, todas as práticas messiânicas que nós tanto ensinamos. E em maio de 2023, ele convidou a esposa, a Cristiane, a conhecer a igreja. E eles foram lá, né? Ele se propôs com ela a mudar a sua personalidade, a sua forma de ser, né? Nesse dia, ele fala que ele conversou com o assistente de ministro e recebeu o Ricari e ministrou o primeiro jorei para a esposa, né? Aí ele fala que eles se emocionaram, né? E resolveram dar uma segunda chance ao casamento, né? E assim eles começaram a frequentar 2 vezes por semana, né? Iam no Jorei Center e a esposa ia junto, o filho deles também ia junto. E ele fala que gradativamente tornei-me mais calmo, paciente, responsável no cuidado com a família, né? Em 2024, a esposa e o filho receberam o Ricari e hoje conseguem viver bem e com harmonia, né? Ele encerra dizendo que aprendi que ao confiar em Deus e servir com sinceridade a obra divina, até situações aparentemente impossíveis podem ser superadas. Realmente, porque às vezes a pessoa até desiste, né? Ela se conforma com o seu estado de ser, de pensar, de agir. Ela acha que não tem mais jeito. Ela até entende que precisa mudar, mas não consegue. Então, ela se conforma com aquilo. Mas ele buscou o Jorei e dessa forma ele conseguiu transformar a sua vida e salvar o seu casamento. E acredito que tenha harmonizado muito isso e trazido muita felicidade ao próprio filho, que devia sofrer muito com isso. Parabéns, Valdilson, pela grande experiência, dividir isso conosco e vamos, assim como ele, procurar recebermos bastante Jorei para que possamos superar nossas dificuldades e aliarmos a nossa vida a esse propósito atribuído por Deus a nós de construir o paraíso terrestre, tá bom? Um excelente dia a todos e à noite voltamos a nos encontrar. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.